Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, conforme prometido, devidamente autorizado pelo Ardor, eu vou comentar o final do vídeo anterior, mais especificamente sobre a marca da besta, uma conversa informal, tá, meus amados irmãos? Eu aqui de maneira nenhuma estou aqui querendo repregar nada e nem falar que pregações estão erradas, tá? A palavra de Deus diz que a Bíblia não é de particular interpretação, só que tem aspectos, tá? Alguns pastores, eles pegam uns aspectos porque ela é viva e eficaz, dependendo da situação. Eu afirmo que toda situação histórica mundial que mexe com um paradigma social nosso, ela tem informações na Bíblia, tá? Tantos exemplos que aconteceram, que são sombras de acontecimentos futuros, tá? E também a solução, entendeu, meus amados irmãos? E vou aproveitar também a morte do pontífice, né? O Jorge Bergoglio, que é conhecido como Papa Francisco, que ele tem tudo a ver com essa mudança que eu fiz, do vídeo anterior de Apocalipse 13, lendo ponto a ponto. Então, se você não viu o filme, se você não viu o vídeo anterior, tá? Você dá uma olhada para você não ficar meio perdido, tá? Eu vou ler aqui a partir do versículo 11, mas eu vou dar ênfase nos nos 4 últimos versículos, tá? Mas para retomar o fio da meada, e vou fazer uma série de comentários, tá? Que é para fazer vocês pensarem. Eu vou expor o que eu penso de toda essa situação mundial, tá? E o que está por vir. E vocês tirem as próprias conclusões. Mas eu aconselho a vocês terem a sua experiência com Deus em oração e principalmente na leitura da palavra, tá, meus amados irmãos? Vamos lá. Apocalipse 13 é uma continuação. A partir do versículo 11 diz assim na palavra do Senhor: Vi ainda emergir da terra uma outra besta com 2 chifres semelhante de um cordeiro, e ela se expressava como o dragão. Chifre é o exercício pleno da autoridade da besta. Então, se a besta é um poder, o chifre representa um governante, um agente que põe em prática esse poder, tá, meus amados irmãos? Também exercia a mesma autoridade da primeira besta, em nome dela, e obrigava a terra e seus habitantes a adorar a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Um resumão aqui desse versículo 12 é que existia um poder, né, representado ali no urso e no leopardo, ou seja, resquício de Alexandre o Grande, porque o Alexandre o Grande, meus amados irmãos, ele conquistava, ele é aquele de tomar terra, igual lá no Êxodo, a partir do Êxodo, quando o povo saiu do povo do Egito, e foi criada a Arca da Aliança, que é na frente, que a Arca da Aliança também é um simbolismo mostrando que Deus batalha as suas batalhas, irmão. Você não pode e nem precisa batalhar com suas próprias mãos, com a força do seu braço. Entrega na mão do Senhor. Então a Arca da Aliança também, porque a Arca é esse simbolismo, o que ela representa. A Arca da Aliança representa a presença de Deus. Então, assim como ele derrubou as muralhas de Jericó sem o povo de Deus dar uma marretada, assim ele ia conquistando. Então, o Alexandre o Grande, ele é expansionista. Justamente o que Vladimir Putin tentou fazer ainda, que é um método antigo, com a Ucrânia, tomar territórios físicos, entendeu? E nós sabemos que hoje a guerra é muito mais tátil. Aí o que acontece? Então, esse urso representa essa força soviética, a força socialista, junto com a China e junto com o Irã, num aspecto mais religioso e bélico, tá? E eles feriram de morte a outra besta, o quê? Que é a direita conservadora, representada hoje em Donald Trump. Então você pode ver que o Donald Trump ganhou as eleições, por isso que eu disse ano passado que eu estava preocupado com as eleições do Donald Trump e que meus vídeos iam pegar fogo depois da vitória de Donald Trump, o que aconteceu. Então Donald Trump, logo nos primeiros meses, está fazendo um expurgo da direita mundial, ele está sendo seguido. Agora, se eu não me engano, foi do Equador. O Equador agora botou mais um de direita para se juntar, mostrando que essa ferida de morte da autoridade da outra besta foi
outorgada. E com isso eles estão ganhando adoração, igual o Apocalipse está dizendo aqui. 13. Ele realizava grandes sinais à vista de humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por intermédio dos sinais que lhe foram permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou que edificasse uma imagem em honra à besta, que fora ferida de morte pela espada. Contudo, sobrevivera. É aquilo que eu falei. A direita, aqui a gente está falando de uma besta, é um poder, o poder de direita. Entendeu? O anticristo será de extrema direita, meus amados irmãos, porque ele precisa vir estar vestido de anjo de luz. Além disso, foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse capacidade de falar e fizesse com que todos os que prestassem adoração fossem mortos. O anticristo, ele é um governante mundial, mas ele é um governante de sala secreta. Ele é um governante de bastidores. Ele é uma que a gente chama de eminência parda. Ele tem os braços deles que a gente vê. Por exemplo, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, qual é o outro? Sergey Brin e Larry Page, que são os donos do Google. E o Mark Zuckerberg é dono do Facebook. O Elon Musk. Eles são os braços visíveis tecnológicos, entendeu? Eles são bilionários, mas eles estão com dinheiro assim. O dinheiro não é dele, é do anticristo, que ele usa o dinheiro para fomentar essa grande mudança, porque ele é uma besta, entendeu? Mas ele é de bastidor, entendeu? Aí ele tem a OMS, a ONU que controla a OMS, a OMC, então ele tem um braço na saúde, um braço no trabalho, um braço na educação, conforme os planos nefastos dele. Então, esse braço tecnológico, essa tecnologia que a gente usa, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, qual outro? Esses são, o X, né, o Twitter, eles são a imagem, olha só o que ele está dizendo aqui, ó, que tivesse a capacidade de falar, ela fala pelo anticristo. Tu quer ver um exemplo mais claro disso? É a mídia, a grande mídia. Os âncoras do telejornais, ele lê um teleprompter. Aquele teleprompter é preparado dentro de uma sala, dentro da emissora, que ali ele recebe diversos telefonemas de várias partes, inclusive do mundo, dizendo que ele pode falar, ou que o âncora vai poder falar ou não, para as pessoas ficarem sabendo, meus amados irmãos. Entendeu? Então, é uma imagem que dá a capacidade de falar. Que dá ao porta-voz do anticristo. Hein? É isso. Ele obrigou a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres. Aqui ó. Isso. Prestar adoração. Ele obrigou a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa. Meus amados irmãos, tem divisão de cartão de crédito. Por exemplo, tem um cartão de crédito Black, que só é dado para pessoas que têm muito dinheiro. Pessoas ricas, acima de um ganho mensal anual, entendeu? Mas a essência do cartão de crédito, que para substituir o dinheiro, é a mesma. É do mesmo tamanho. O cartão Mastercard Black de um rico é o mesmo de um Visa Mastercard da Casa Bahia de um pobre. O sistema é o mesmo, de crédito, entendeu? Então por isso que ele está falando que todos usam. E eu te faço uma pergunta hoje: todo mundo tem cartão de crédito? Acima de 18 anos com nome limpo? Praticamente todo mundo, irmão. A Fraudemia, ela abriu uma estrutura. Foi feita uma estrutura em cima dessa, principalmente aqui no Brasil. Porque foi descoberto que mais de 30 milhões de pessoas não tinham conta bancária. Então, como o negócio do Covid, olha só como é que ele é tão engenhoso esse negócio de Covid. Saiu agora o relatório, eu vou comentar no próximo vídeo. Para, tu vai derrubar o negócio aqui, sai. Aí eles ficam mordendo aqui o tripé, aí pode cair o celular. Aí o que acontece? Esse negócio de Covid, vai ser revelada agora. Eu vou fazer comentário no próximo vídeo se o Ardor autorizar. Mas uma das coisas que mudaram é que na criação do Pix houve uma abertura de contas bancárias em massa. Até um mendigo hoje na rua, um flanelinha hoje, ele tem um QR Code. Eu vi um mendigo, irmãos, numa calçada lá no centro de Caxias, que estava com um cordão
e tinha um QR Code, cordão no QR Code no lugar do pingente, ou seja, para você dar esmola, você vai lá no celular e pá. Pega o QR Code, já vai cair direto na conta do mendigo. Então, por isso que ele está falando aqui, o 16 é estampa de marca. Só que, com o avançar da tecnologia, você pode ver que eles instituíram o caixa eletrônico. Antigamente era tudo por cheque, ou então você tinha que ir na boca do caixa sacar em espécie. Com o advento da tecnologia, eles criaram o caixa eletrônico. Aí o Bradesco ele investiu 2 bilhões de reais na época no sistema de biometria, mais uma mudança. Irmãos, bastava a senha de 4 números. É muito difícil de você acertar. Eu não sei quantos milhões de chances de você errar uma combinação de 4 números, 4 letras. Então o Bradesco gastou 2 bilhões para implementar biometria. E tu pode ver que em todo caixa eletrônico que você saca dinheiro, todo o sistema de biometria, seja da mão ou seja do dedo, ele fica em que lado do caixa? Do lado direito. Isso são medidas para fazer, vindo lá de cima, sutis, para fazer você se acostumar a usar a sua mão direita para sacar o dinheiro. O seu dinheiro que você vai fazer as suas compras. Tu vai pagar as tuas obrigações, né, e comprar a sua necessidade. Então, é nesse sentido que ele está dizendo. Tem muitos pastores que pregam que também tem um sentido espiritual, tá? Na mão direita ou na testa. Testa fala de pensamentos e projetos e mão direita fala de fazer a obra. Mas é em conjunto. Mas aqui ele está dizendo que é uma estampa de marca, meus amados irmãos. Então você não pode distorcer a Bíblia nem suprimir, tá? A fim que ninguém possa comprar nem vender, a não ser que apresente tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa o número de um ser humano. Seu número é 666. Essa parte aqui que eu vou explicar nesse vídeo. Eu tinha explicado no vídeo do ano passado que esses avanços de governo da esquerda aí, o problema mundial, meus amados irmãos, que são bilionários, que estão querendo impor uma nova mudança de paradigma mundial. Aqui no Brasil, eles estão vindo com essa, que já está morrendo, graças a Deus, esse negócio de falácia de ESG, negócio de ambiental. O próprio Papa Francisco estava se metendo aqui negócio de Amazônia. Na época que Leonardo DiCaprio e Greta Thunberg estavam falando que a Amazônia estava pegando fogo. Na época do governo Bolsonaro, o general Mourão, que era o vice-presidente, ele fez um convite a todos esses que estavam criticando publicamente e falou assim, olha, vocês vêm para cá, vocês não precisam meter a mão no bolso. Eu vou botar vocês no avião da FAB e a gente vai fazer um sobrevoo de 5 horas na floresta amazônica e vocês vão ver com seus próprios olhos que o Brasil é o país que mais preserva floresta no mundo. Eles quiseram vir? Não, eles preferem acreditar na mentira. Mas agora, realmente a Amazônia está pegando fogo e muitas vezes, muitos desses aí que estão me dando sinais pelo padrão da queimada, se você vê uma foto mais ampliada, me mostra que alguma arma, meus irmãos, inclusive vindo lá de cima, pode ser HRP, né, alguma coisa do Bluebeam, ou pode ser pessoas mesmo, que já tem filmagens mostrando que pessoas tacando fogo mesmo, passando numa caminhonete com lança-chamas assim, tacando fogo na floresta. E esses hipócritas sumiram. Eles não quiseram ver com os próprios olhos e sumiram. Porque isso aí é uma coisa vindo lá de cima. Isso é para derrubar governo. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então esse negócio, o negócio de ambiental, ele é uma falácia. Para quê? Qual é a crueldade aí nesse sistema? É os pequenos produtores, né? A pessoa que tem um sítiozinho no interior, que cultiva alface, cultiva cenoura, batata, que vende para os mercados locais, fica ele ali mesmo, que eles se juntando, eles também mantêm a força do agronegócio junto com os grandes produtores. Aquilo é só para os grandão, porque como é que um pequenininho, por exemplo, vai ter que chipar gado? Porque teve uma coisa no Congresso Nacional aí, que todos os produtores, eles tinham que chipar os gados para ser rastreável. Foi exigência da França num protocolo aí que os Estados Unidos não assinou. Que eles não estavam querendo comprar madeira. Ah, eu não vou comprar madeira nativa de área preservada. Eu não vou comprar carne que não seja certificado. Sabe quem tem hoje os produtores
que tem condições de chipar gado por gado? Os irmãos batistas. Joésia e Batista, que estão envolvidos com corrupção, entendeu? E corrupção grande de colocar presidente, de campanha presidenciais em outros países. Eles que têm condições. Os pequenos produtores não têm como monitorar o gado, irmão, porque isso é uma medida. Ela é tão desnecessária quanto a última medida que o Lula fez esse ano aí, que derrubou, de obrigar também os pequenos produtores a botar validade em ovo. Gente, aquilo é uma impressora, um negócio de etiqueta. Não tem como, não tem viabilidade. E o preço do ovo ia lá para cima, meus amados irmãos. Então, esse negócio de ambiental, eles botaram o selo verde. E olha como é que foi a notícia na época. Foi até estampado na Folha de São Paulo, se eu não me engano. Ou o Estadão, não sei. Estava dizendo assim, a manchete estava dizendo assim: os produtores terão que ter o selo verde. Sem esse selo, eles não vão poder nem comprar, nem vender. Me chamou a atenção na hora. Eu falei, Apocalipse 13. Se não tiver o selo, você não vai comprar nem vender. Mas observe que essas medidas já estão sendo derrubadas, esses bilionários estão sendo expostos. Mas a ideia deles já foi plantada. Isso que eu quero que vocês que vocês entendam. Vocês não pescaram ainda não, né? Presta atenção, meus amados irmãos. Para quem viu aí o negócio da ONU, a agenda da ONU 2020-2030, a gente já está na metade da meta que eles estabeleceram, tá? Eu já falei que a ONU precisa ser resetada, porque toda vez, e para isso precisa haver uma guerra. A Primeira Guerra Mundial acabou com as monarquias, a Segunda Guerra Mundial teve a criação da ONU, e agora a Terceira Guerra Mundial, que vai ser muito mais tátil e menos expansionista, não é mais de soldado, a não ser que seja operações específicas, mas vai ser muito mais tátil na mesa de um computador, ou vai criar um novo órgão, ou a ONU vai ter que ser resetada. Porque a ONU, nesse caso, como ela é o braço principal do anticristo, que todo mundo tem que seguir a ONU, ela está com umas medidas aí. Então, meus amados irmãos, olha só, preste atenção. Uma das metas dela é causar um colapso global financeiro. E isso, a esquerda, que é o dragão, tu tá me entendendo? Ela é especialista em fazer. A esquerda é especialista em quebrar, ela não cria nada. Pega o governo Lula como exemplo, eles não criam nada. A popularidade deles só desce porque eles não têm projeto de país, eles nem sequer a manutenção dos benefícios do pobre eles estão mantendo, eles estão cortando. Então eles são bons de destruir. Você tá me entendendo? Destruir para implantar. O George Orwell escreveu isso no livro dele, 1984. De tempos em tempos tem que se destruir o que foi construído, mesmo que não esteja sem defeito, para que seja reconstruído, ou seja, obra dá trabalho, dá para o povo poder sempre trabalhar. E isso acontece num sistema mundial também. Então, através de uma guerra, preste atenção na sequência, que dá para imaginar. Através de uma guerra vem um colapso financeiro. Desse colapso financeiro se faz um reset global financeiro, tá? Mas nessa guerra também tem essas fraudemias aí. Ela vem com uma redução populacional, senão ficaria inviável, né? Então, com a redução populacional, seria muito mais fácil dar $3.000 para cada um. Coisa que dá hoje 18 mil, quase 18.500 reais. Para cada um. Que sobrar vivo na Terra. Tu tá me entendendo? Então, com essa medida, acabaria com a classe média alta, com a classe média e com a classe média baixa e com a gente chama de classe D e E. Porque todo mundo ganhando, olha só, um faxineiro ganhando $3.000 e um advogado ganhando $3.000. Tu tá me entendendo? Acaba com aquela faixa. Só que tem o seguinte, meus amados irmãos, a vida vai continuar na Terra. Então a gente vai continuar precisando de padeiro, vai continuar precisando de mecânico, de mestre de obras, de pedreiro. A gente vai continuar precisando desses profissionais. E esses profissionais também vão ganhar $3.000 por mês, ou 18 mil. Mas também vai ter os empregos sem a marca de 2.000, 3.000, 5.000 reais. Vocês estão me entendendo agora, meus amados irmãos? Porque dá a entender a Bíblia aqui, que muita gente vai para o lado do pânico,
que se você não botar a marca, você vai virar um pária. Realmente, para o sistema financeiro, sim. Entendeu? Para o sistema financeiro. Mas não quer dizer que efetivamente você vai morrer de fome. Então não precisa se desesperar. Mas para isso você precisa estar na cidade de Gozen. E para você estar na cidade de Gozen, quem viu o meu vídeo passado vai entender essa relação. Para você ser um habitante da cidade de Gozen, você tem que seguir os critérios da palavra de Deus. E Deus vai te proteger. Eu vi uma postagem de um pastor americano que eu achei interessante. Ele fala assim, ó, pegue de Gênesis, do primeiro capítulo de Gênesis até o final de Apocalipse. Observe se tem uma só pessoa que confiou em Deus e foi abandonado. Maravilhoso. Que é o resumo de toda a Bíblia. Mas tem gente que fala, não, se eu botar o chip, vai ter muito caso de depressão, irmão, porque primeiro evangelho fraco, evangelho religioso e vazio, nuvens carregadas pelo vento. Então, quando vier a prova mesmo, a pessoa não vai estar firme na fé e vai acabar botando a marca. Eu já falei que a marca é uma aliança. Mas eu estou falando para vocês, meus amados irmãos, que o salário vai continuar. Mas olha só, preste atenção. Eu já tinha falado isso no outro vídeo, ano passado. O que você acha que a maioria das pessoas vão escolher quando tiver a proposta na mão dela? Ó, ou você ganha 18 mil por mês ou pode ter acesso a todos os meus serviços, entendeu? Descontos, programa de ponto, você pode frequentar cinema tal. Ou você continua sendo esse analógico teu aí, otário, ganha seus 2, 3 mil aí só para comer, entendeu? E comprar umas mudas de roupa. E fica aí, você não vai entrar no lugar. O que tu acha que a maioria das pessoas vão escolher, inclusive os crentes? Vai escolher a marca. Por que eu estou falando isso? Porque a obrigação está aqui. Eles estão dizendo o seguinte, olha, o dinheiro físico já está morrendo, o costume deu certo, entendeu? Você se acostumar a vender, eu mesmo. Eu só passo o negócio de Pix, dificilmente eu saco dinheiro mais. Teve uma vez aí, meu irmão, eu estava trabalhando em obra lá em cima. Uma vez que eu fiquei 15 dias com 100 reais na carteira, eu tinha esquecido que eu estava com 100 reais na carteira. É incrível isso. Entendeu? Porque o costume já de você já fazer as coisas pelo Pix, pelo cartão, pelo débito, aproximação. Então, esse costume ele já deu certo, ele já se consolidou. Essa é a obrigação. Porque as pessoas botam de um jeito que tipo assim, olha, ou você bota o chip ou você não vai entrar no mercado. Não é assim, meus amados irmãos. Só que tem o seguinte, meus irmãos, tem esse fator aí. Com esse saláriozinho de 2 e 3 mil reais, se não é Deus, ele já fazia isso antes dos cartões de crédito, coisa digital. Meus irmãos, quem ganhava pouco, eu conheço a sogra do meu irmão, ela tinha salário de merendeira. A gente ia lá, eu ia lá final de semana, de vez em quando. A mulher fazia um panelão de arroz, macarrão, era almoço farto, janta farta, com salário de merendeira, dava, meus irmãos, porque com Deus ele faz render, meus amados irmãos. E eu já fui a prova ao contrário, eu ganhei muito dinheiro, tinha época que eu ganhava, meus irmãos, 17, 18 mil por mês, mas o dinheiro ia embora, mas é muita cerveja que eu bebia, muitas festas que eu ia, restaurante caro. Meus irmãos, eu não construí nada para mim, depois que eu vim para Cristo, que eu consegui construir um patrimôniozinho com as minhas próprias mãos. Porque o que vem fácil, vai fácil. Então você ter esse saláriozinho durante essa tal grande tribulação de 2, 3 mil reais vai dar para você comer, se vestir e viver bem. Quem vai botar os 18 mil são pessoas que gostam de viver no luxo, na idolatria, meus amados irmãos. O que faz a gente voltar para Mateus 24, quando Jesus ele fala assim, ó, aquele que está no campo, não volte para a cidade, porque no campo tem árvores que dão frutos. Comunhão, meus amados irmãos, entendeu? Com Jesus está falando, fica comigo, com nossos irmãos, que daqui a gente sobe. Quando isso acabar, que é necessário que Satanás reine até o fim, quando isso acabar, vocês estão comigo, vocês não vão se arrepender. E ele, ao mesmo tempo, ele fala, não volte para a cidade, porque é ali que está a sede da TV Globo, ali que estão os estádios de futebol, ali que está a casa do BBB, ali é que está a Marquês de Sapucaí do Carnaval. Não volte para essa idolatria, é isso que Jesus está falando. É uma escolha, meus amados irmãos. Mas o pânico
é causado pelos falsos profetas, porque os falsos profetas vão colocar a marca e vai obrigar toda a congregação a botar. Por quê, Ricardo? Para eles continuarem ganhando dinheiro, porque eles não estão nem aí para a eternidade, irmão. Eles não acreditam no inferno, eles vão acreditar no dia do juízo e vão arrastar. O Jesus, ele não fala. Esses não entram no reino e ainda impedem os outros de entrar. São enganadores, meus amados irmãos. Então é só para deixar vocês tranquilos em relação a esse negócio da marca, da besta. Eu ia falar do Papa Francisco, que tem tudo a ver com isso aí, porque, olha só, a gente teve um Papa que foi considerado um dos melhores papas recentes da humanidade, que foi o Karol Wojtyła, que é o João Paulo II. Ele era um Papa, meus amigos, a nacionalidade dele é polonesa, tá? E ele foi um dos sobreviventes do nazismo, que invadiu a Polônia, para pegar judeus, essas coisas. Então aquilo ali virou um inferno. O povo dele, os pais dele, do João Paulo II, não teve um só momento de paz, irmãos. Então ele era muito firme. E ele não misturava política, ele pregava a caridade em sua essência. E ele tinha um braço direito, que era o Joseph Ratzinger, que é conhecido como Bento XVI. Se você parar para ver a renúncia do Bento XVI, tem muita coisa aí que vai vir à tona agora, ainda mais depois da morte do Papa Francisco. Ele era um intelectual, era uma pessoa maravilhosa, irmão. Uma das coisas que foi vazada da época do Bento XVI é que toda a cerimônia papal de empossamento de um papa, lá na Basílica de São Pedro tem o trono, que eles chamam de trono de Pedro, né? Então o papa tem que sentar ali, aí dá o barrete para ele, né? Que é o cajado ali, aí bota aquele negócio, todo aquele rito. O Bento XVI não quis sentar ali. E causou um constrangimento ali, né? Que aquilo ali é filmado para o mundo todo. E perguntaram para ele por que ele fez aquilo. Ele falou assim, querido, olha só, isso é o trono de Pedro. Isso é o trono que pertence a Jesus Cristo. Eu não tenho moral, como ser humano falho e pecador, para sentar aí. O cara era bíblico. Assim como o João Paulo II, ele combatia a ditadura sem se meter na política. Ele era humanitário, irmão, porque ele veio do próprio exemplo dele, de perseguido pelos nazistas, impulsionava ele a fazer essa obra. Agora, esse Francisco aí, tá todo mundo querendo canonizar ele aí, tá? Eu afirmo com todas as letras, meu irmão, baseado na palavra de Deus, não é opinião minha. Se esse homem não se arrependeu, qual é o nome do filho de Ezequias? Oh, meu Deus, tá na ponta da língua. O filho de Ezequias, que foi um dos piores reis que já teve, que não foi enterrado. Ele é tão ruim que não foi nem enterrado na cidade de Davi. Eu esqueci o nome dele. Se o irmão puder botar no comentário aí, eu agradeço. Se bem que se eu vou pegar ali, eu vejo. Se você pegar o livro de 1 Reis, tu vai ver um rei muito ruim. E ele já veio vamos dizer assim, naquele desconto que Deus deu. Porque depois que acontece aquele episódio com o Senaqueribe, que Deus manda um anjo que mata 185 mil assírios, o Isaías disse para Isaías que ele ia morrer. Então, Isaías não, é Ezequias. E Ezequias, ele se vira para a parede e ora ao Senhor, né? Pedindo assim, né, para ele, olha, lembra-te de mim, como eu fui fiel. Aí Deus acrescenta mais 15 anos. E nesse 15 anos nasce esse filho aí, que o nome está na ponta da língua. Oh, meu Deus, na ponta da língua. Antes ele não tivesse pedido, entendeu, irmão? Porque ele foi um rei muito ruim, o filho de Ezequias. Mas, quando você lê o livro de Crônicas, segundo Crônicas, que é um espelho, tá? Um é o rei, se eu não me engano, fala do reino de Israel, e Crônica fala do reino de Judá. Mas algumas passagens da mesma contemporânea, na mesma ocasião. É como se fosse um espelho. Já diz que esse filho de Ezequias se arrependeu. Ou seja, Deus salvou mesmo que no último momento. Entendeu, meus amados irmãos? Aquilo foi situações específicas. Então eu afirmo pela palavra de Deus que se esse Papa Francisco não se arrependeu dessa ideologia nefasta que ele cultuava e namorava, o diabo estendeu o tapete vermelho para ele no inferno. Ele está no inferno. Porque ele instituiu a política dentro do Vaticano, ele instituiu o que eu chamo de religião de bolha,
Ele falou que Dilma Rousseff era a pessoa mais limpa que ele já viu. Ele falou que o Lula não era ladrão. Ele falou que o Brasil queima a Amazônia durante o governo Bolsonaro. E quando as queimadas atingiram o recorde, ele ficou quieto. Ele disse que no Brasil não tem censura nem corrupção. Ele recebeu aos risos, tem foto dele rindo com o Ariel Ortega, que é o ditador da Nicarágua, que prende, mata, expulsa padres e bispos católicos do país dele. Entendeu? Ele recebeu uma escultura de foice e martelo, símbolo do comunismo, da esquerda, de Evo Morales, da Bolívia. Ele era a favor do homossexualismo. Ele era a favor do aborto, para proteger a saúde da mulher. E o mais perigoso, que ele não conseguiu. E outra coisa, hein? Se eu não me engano, são 190 cardeais no mundo. Tem 9 aqui 7 ou 9 no Brasil, que votam para o novo Papa. Ele conseguiu arregimentar politicamente ali no Vaticano 108, a maioria. Só que o pessoal já está dando sinais de que não vão seguir a linha ideológica dele. Mas o que esse homem, esse Papa Francisco, a coisa mais perigosa que Deus cortou a graça dele, ele estava querendo reescrever a Bíblia de um modo mais progressista. Para quem não sabe, se não fosse o Papa Francisco, o PT não existiria. Estude a história do PT, do Partido dos Trabalhadores. Vê lá onde ele foi criado. Uma parte intelectual dentro de uma igreja católica. Diretamente aconselhada por então cardeal. Tá me entendendo? E não é só ele, não. E o Lula, ele é um vassalo dos americanos. O Partido dos Trabalhadores, ele é um partido patrocinado por estrangeiros, principalmente americanos, para que o Brasil não se desenvolva. Quanto mais vocês negarem essa verdade, pior para vocês. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então o anticristo, ele vai, quando ele começar a reinar, ele vai dar um ar de renovo mundial. Ele vai te dar uma aparente liberdade, dinheiro, tudo que o ser humano idolatra, sem ser Deus. Todo tipo de apostasia e idolatria, ele vai fomentar, meus amados irmãos. O anticristo, por quê? Porque ele vai estar no período travestido de anjo de luz. Mas quando ele tirar a máscara dele e mostrar quem ele é, vai ser uma armadilha tão bem amarrada que quem botou a marca não vai conseguir escapar. Se tentar tirar, o chipzinho tem arsênio. Entra na corrente sanguínea e te mata. E tu vai pro inferno, porque você botou. Tu tá me entendendo? Que no final, ele vai fazer tudo o que essa esquerda tá anunciando que quer fazer. Só que de uma maneira que você não vai escapar. Porque ali ele já não vai estar mais travestido de anjo de luz. Então, em nome de Jesus, nesses minutos finais desse vídeo, em nome de Jesus, ore, não deixe de orar todo dia, não deixe de ler a palavra, não deixe de exercer sua fé, meus amados irmãos. Não caia na armadilha da depressão, não tente se matar, que é pior, é inferno. Não se afunde em dívidas, que se você tiver endividado, tu vai bater na trave no dia do juízo. Vive uma vida simples, se descontamine da velha mídia. Passe a viver igual os antepassados, dos senhorinhos e senhorias, semi-analfabetos que estão na glória, simplesmente porque ele sabia da existência de um Deus. E uma obrigação não religiosa e nem mecânica, de orar, de ler, de agradecer e de praticar o bem. Tá bom? Eu espero que os irmãos tenham entendido. Qualquer coisa, deixe nos comentários. E Deus abençoe a todos grandemente.